Para onde vai a alma? 1 João 4,18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Quem tem o perfeito amor? É Deus. Não é para você ter medo. É para viver uma vida segura no Pai. O medo produz tormento, e aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O que é a alma? O homem é feito de corpo, alma e espírito. A alma é o centro de captação. O que o meu corpo toca, passa pela alma e chega ao meu espírito. O que vem do meu espírito, passa pela minha alma e chega ao meu corpo. A alma é o filtro das emoções. Ela não vai para o céu. Se a alma fosse para lá, haveria um conflito na passagem em Mateus 22:30, transformando o céu no local de desejos e sentimentos humanos. Mateus 22:26. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Mateus 22:27. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Mateus 22:28. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Mateus 22:29. Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22:30. Porque na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos do céu. Essa passagem se refere à lei do liberato. Eles estavam querendo saber se no céu, depois que a mulher se casasse com os 7 irmãos, cumprindo a tal lei, já que tinha que se casar até deixar descendência, questionavam: ora, morreram os 7 irmãos, depois a mulher. Quando ela chega ao céu, ela é de qual, visto que se casou com todos? Daí a passagem em Mateus 22:30 explica: porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. Então, se a alma fosse para o céu, eu transformaria o céu no local de captação de desejos humanos. A alma é, por exemplo, a tristeza. Será que eu vou estar triste no céu? É claro que não. A alma não é salva. O que é salvo é o espírito. O espírito é que retorna para o Pai. Para onde então vai a alma? Mateus 10:28. Não temais os que matam o corpo, não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Os religiosos usam essa passagem dizendo que a alma vai para o inferno, um inferno de chamas, uma vez que a alma para eles é o espírito, que é salvo. Ganhei uma alma para Jesus. Isso não condiz. Primeiro que ganhar almas, quem utilizou essa expressão foi Salomão. Ganhar alma significa ganhar as emoções. O sistema religioso não ganha as emoções, pelo contrário, ele as fere. Pouquíssimas pessoas são felizes dentro desse sistema. A alma não salta para a vida eterna. A alma corresponde às emoções. Cristo é a âncora da nossa alma, mantendo as nossas emoções equilibradas. O sistema religioso não. Ele deixa a pessoa desequilibrada. Uma hora está salva, outra hora não está. Uma hora tem demônio, outra hora é de Deus. Uma hora tem culto de libertação, outra hora não, etc. Se Deus mandasse o homem para o inferno, não seria um Deus de amor. Ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Mateus 10:28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. A alma não pode ser morta, porque são emoções. Como matar a alma se são emoções? Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Inferno não tem nada a ver com o local de castigo eterno do espírito e em chamas. Esta é uma invenção do sistema religioso adotado por Roma. A palavra inferno significa sepultura, mundo dos mortos. De acordo com Mateus 28, o que vai para a sepultura são a alma e o corpo. O homem morre e acabam as suas emoções. O próprio Salomão disse que para onde ele vai, o mundo dos mortos, o Sheol, não há lembranças. Jesus disse: vocês devem temer aquele que pode fazer perecer. Quem é que pode fazer perecer? Deus, o dono da vida. Nada acontece sem a permissão de Deus, porque ele é soberano. A alma desaparece quando o homem morre. Mas como Paulo usou a expressão que somos da fé para a conservação da alma? Sim, Paulo disse isto, mas Paulo não disse que somos da fé para salvar a alma para a vida eterna. Para salvar a alma, significa que a fé é que traz o equilíbrio. A fé conserva as suas emoções e as mantém equilibradas.
Hebreus 10, 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Pouco tempo aqui está escrito no ano 67 da era cristã. Dali a 3 anos, ou seja, no ano 70 depois de Cristo, Paulo ainda não sabia porque morreu no ano 68 depois de Cristo. O juízo aconteceu, assim como Pedro escreveu em sua carta, no templo em Jerusalém. Era isto o que eles estavam aguardando. Hebreus 10, 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compra a minha alma. Deus estava falando pela boca de Paulo que, enquanto aquele juízo não acontecesse, o justo teria que viver pela fé. Estavam debaixo da grande tribulação, Nero perseguindo. Nero, que era a besta que exigia uma marca, uma moeda comemorativa, e que depois Vespasiano fez uma outra. Nero, que exigia que todos tivessem uma moeda para comprar e vender. Era uma exigência a adoração a Nero, assim como os judeus tinham sobre a frontal, a testa, uma caixinha que colocavam sobre a mão e na região do peito. Nero também exigia, como um deus, essa adoração. Eles estavam debaixo desse contexto, e ao justo naquela época deveria viver pela fé. Não deveria retroceder. Paulo estava sendo usado por Deus, dizendo que a alma de Deus não iria se agradar. A alegria do Senhor que deveria ser a força dos judeus. Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Conservar as emoções significa a alegria, o prazer, o gozo, porque isto é a alma. Paulo não fala conservar a alma para a vida eterna, conservar a alma para ir para o céu, porque Jesus disse que o corpo e a alma perecem na sepultura. Como que a alma, depois de perecida na sepultura, pode ir para o céu? Se ela fosse, teria conflito com o espírito. Prazer, tristeza, gozo, desejo, etc. Jesus disse em Mateus 22:30 que nos céus as pessoas voltam como anjos de Deus, voltando com o seu estado de espírito. Aliás, está escrito em Eclesiastes 12, 7 e 8. E o pó volta à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. O espírito, não a alma, volta para Deus. No céu não pode haver emoções, nem boas, nem ruins. Lá não existirá lembranças das coisas passadas. Nós somos espíritos revestidos de carne e não uma carne que tem um espírito. Somos seres espirituais numa tríplice base de corpo, alma e espírito, com este último que só os eleitos têm, retornando para o Pai. Romanos 8, 28 e 29. Significa que, espiritualmente falando, eu tenho a mesma imagem. Eu fui predestinado para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele, o Filho, seja o primogênito entre muitos, ou seja, os irmãos. Ou seja, a matriz espiritual é Cristo, de onde os eleitos descendem. Agora, se alguém não tem a matriz de Cristo, esse tal não é dele. Algumas matrizes pertencem a Adão. Adão foi a matriz daqueles que não têm o Espírito de Cristo, não foram selados, não foram regenerados. Quando morreram, acabou. Extinção. Lago de fogo, que era uma alusão ao Geena. Lago de fogo, lá de Apocalipse, era uma alusão ao Geena. Assim como os bandidos da época, os assassinos, os malfeitores eram jogados no Geena, assim também a expressão em Apocalipse era a extinção eterna, era a morte para sempre, sem ressurreição. Agora, sobre esta morte, não tem sobre aqueles que vão à sepultura. Lá deixam o corpo carnal, a sua alma, e o seu espírito volta para Deus, que é o caso dos eleitos cobertos do amor do Pai. Romanos 8, 29 e 30. Predestinou de antemão, um ato de amor da soberania do Pai, chamado, justificado e glorificado.